Olá pessoal, professor Juliano Ramos por aqui. Vocês já conheciam o Cosmic, o ambiente desktop que é utilizado no sistema operacional Pop! OS? Né? O Cosmic, só para vocês terem ideia, ele foi escrito do zero pela empresa que distribui o sistema operacional Pop! OS, a System76, e ele foi escrito numa linguagem de programação chamada Rust. Qual é a vantagem da linguagem de programação Rust para outros ambientes de desktop? Se a gente pega, por exemplo, GNOME, KDE, foram escritos em linguagens mais antigas, como C, C++, JavaScript. O Cosmic, usando Rust, é uma linguagem de programação que é focada em segurança de memória. Na prática, isso significa que o sistema é muito mais estável, sofre menos com os famosos memory leaks, que é quando o sistema vai ficando lento, porque ele esquece de liberar memória RAM. E é incrivelmente veloz, além de renderizar os gráficos diretamente pela placa de vídeo, pela GPU. Algo que você vai perceber ao utilizar o ambiente Cosmic, seja no sistema operacional CashOS, Arch Linux, o Fedora oferece também a opção de instalar o Cosmic, mas nesse vídeo aqui em especial eu vou falar do Pop! OS, que para mim está muito completo. Então vamos começar aqui pelo site do Pop! OS. O site do Pop! OS é system76.com e aí você tem aqui Pop! OS. Para a gente fazer o download, a versão atual é a 2404, que recebeu atualizações principalmente no ambiente do Cosmic. Essas atualizações foram importantes no sistema, algo que eu senti necessidade e eu comecei a utilizar a partir dessa atualização foi o suporte funcional a VPN. Por exemplo, eu mesmo aqui estou configurado aqui com a conexão, eu preciso da VPN para o meu trabalho e nas versões anteriores não estava funcional. E agora isso já foi resolvido. O diferencial de você utilizar o Cosmic OS para um desktop tradicional, como o KDE Plasma, por exemplo, e até mesmo o Gnome, é por padrão ele ter a opção do Tiling Windows. Então isso daqui é algo muito bacana. Por exemplo, abrir aqui o gerenciador de arquivos. Quando eu vou ver um vídeo ou um arquivo que eu tenho aqui, se eu der dois cliques, automaticamente ele vai organizar a janela aqui do lado, para que eu possa já visualizar. E isso, com o passar do tempo, com o dia a dia, vocês vão começar a notar o tanto que vocês vão ficar, vão ser mais produtivos, porque você consegue lado a lado ali comparar aplicativos, né? Então, digamos que você vai abrir o navegador aqui, porque você precisa de uma informação para copiar no editor. Então, ele já abre dessa forma que você consegue ser muito prático com as janelas, né? Então, a renderização das janelas elas já vão ser feitas automaticamente. Então, eu precisava digitar um comando rápido aqui no terminal, depois eu fecho, já ele vai ladrilhando pra gente, né? Que é o famoso auto-tiling. Então, antes da gente dar continuidade, já aproveitar e falar aqui sobre a nossa escola, né? Search Bash Linux, porque a nossa escola oferece um pacote de treinamentos que vai do zero ao avançado de Linux, né? Você se tornar um engenheiro Linux, trabalhar com Linux propriamente dito, aprendendo conteúdo para as principais certificações de Linux, e você paga apenas uma vez. Hoje o valor à vista é R$ 361,60 ou em 21 até 21 vezes de R$ 21,52. Você pode parcelar no cartão quantas vezes você desejar. Você adquirindo o pacote, você tem acesso a todos os cursos, aos novos cursos, aos livros do professor e o suporte diretamente comigo. A gente tem um grupo hoje que está em 440 membros no WhatsApp, muito ativos, tirando dúvida ali todos os dias e conversando sobre o Linux. Também é um excelente network, principalmente para quem quer fazer as provas de certificação. E agora também tem a opção de cursos unitários. Se você não quiser assinar o pacote com todos os cursos vitalício, você vem aqui na opção de curso unitário e pode comprar apenas alguns dos cursos que eu deixei aqui na opção. Não são todos que estão no pacote tem muito mais curso, mas eu deixei alguns para que você possa escolher e comprar apenas aquele curso. Por exemplo, preparatório da certificação LPI,
preparatório da certificação Red Hat, RAID, LVM particionamento, esse curso aqui que é muito bom, que é o Full Stack Linux, consultoria de Linux. Então você pode também optar por alguns planos unitários aí, até para conhecer a plataforma. Mas no final, a maioria acaba vindo depois e investindo no nosso plano total, porque aí você tem direito aos cursos novos também. Bom, recadinho dado, vamos continuar falando aqui sobre o Pop! OS. Assim que você instalar o Pop! OS, eu não modifiquei porque o visual é algo, vamos colocar assim, muito pessoal, né? Tem gente que acha o Pop! OS bonito, tem gente que acha ele o visual muito esquisito. Eu, propriamente dito, com o visual claro, padrão que ele oferece, eu acho o sistema bem feio. Essa é a minha opinião, eu já sou direto. O visual para mim não me agrada, esse visual claro, não me agrada de forma alguma. Já o visual escuro eu consigo utilizar e fica aquela impressão meio que um sistema de celular, né? Um visual meio mobile assim. Só que é, a questão aqui eu acho que não é nem o visual, que por isso que a empresa desenvolveu aí do zero esse ambiente de trabalho, mas sim o desempenho, a performance. Uma coisa que eu percebo de cara quando eu começo a usar o Pop! OS, olha que eu experimento muita distribuição de Linux, vocês sabem, porque eu sempre divulgo aqui no canal. É a velocidade e também essa questão de ladrilhar as coisas, você se torna muito mais produtivo, porque eu tô aqui, eu tô fazendo uma configuração. Lembrei que eu preciso, né, fazer um comando num servidor que eu esqueci. Eu abro aqui, vou aqui, não perdi aqui, não minimizei, não tirou do meu foco. Fechei aqui, já voltei para o meu trabalho. Ou se eu preciso abrir aqui um navegador para fazer uma pesquisa, ou mesmo abrir uma nova janela aqui, né, para comparar algum conteúdo. Então, é muito prático essa questão de nós termos essa janela. E depois você vai pegando os atalhos do teclado, que também são atalhos simples e que vai te deixando cada vez mais rápido, né? Então, com a tecla super para a esquerda, para a direita, você consegue mover, você consegue com a tecla super para baixo, ó, mudar de área de trabalho. Então, aqui, eu quero ir para a segunda área de trabalho, eu vou para a segunda área de trabalho. Então, isso é muito rápido para você fazer essas alterações aí. Outro ponto que eu acho bem interessante é como eu utilizo aqui múltiplos monitores. Então, eu tenho dois monitores. No primeiro monitor, eu tenho exatamente esse ambiente de trabalho. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, alterando, por exemplo, abri aqui o terminal, fui para uma secundária de trabalho, eu só estou alterando nesse monitor que vocês estão vendo que eu estou gravando a tela. O meu segundo está paradinho aqui, está quietinho. A não ser que eu mova o cursor para ele e faça os atalhos lá, é como se eu tivesse dois computadores. Então, é como se eu tivesse dois sistemas operacionais, um em um monitor e outro em outro. Isso é muito legal, muito prático no dia a dia, porque você pode ter vários ambientes, navegar sobre esse ambiente de uma velocidade rápida. É claro, eu sinto falta de algumas coisas e talvez na próxima versão eles melhorem. Que é, por exemplo, o canto ativo. No Gnome eu tenho aquele costume de bater aqui com o mouse e abrir o canto ativo para mim trocar a área de trabalho. Aqui nós não temos canto ativo, eu tenho que clicar, né, ou usar a tecla de atalho, como eu disse, tecla super para baixo, para cima, para mudar os ambientes da desktop. Só que com o passar do tempo, eu comecei a me habituar e você vai se habituando que se torna muito rápido você ir para outros ambientes que acaba não fazendo falta e você vai deixando de utilizar o mouse cada vez mais. A minha tendinite agradece aí, porque a gente vai utilizando aqui os atalhos de teclado, se foca e você cada vez menos precisa do recurso do mouse aqui para utilizar. Agora, eu falei da tendinite, mas eu não sei se usar mouse mais do que o teclado ajuda em alguma coisa. Bom, mas o fato é que eu me acho mais rápido usando o teclado. Aqui, ele traz duas barras, né? Primeira barra superior, que é a barra de menus, e a barra que é a dock. Né? A dock fica aqui, você tem um lançador, que se você aperta apenas tecla super, você tem esse lançador que vai te lançando para ah, tudo que você precisar, né? Você começa a digitar alguma coisa aqui, como ficheiros ali, aplicativos e tal.
Você tem aqui o acesso para ir para a área de trabalho, para mudar os desktops. E aqui o menu de aplicativos. O menu de aplicativos é bem parecido com o Gnome, você pode criar grupos, organizar, né? No caso aqui, ele já vem com o LibreOffice, então você pode... Ó, vamos abrir aqui o Word. Ele já vem aqui com o LibreOffice, você pode organizar esses aplicativos, né? Categorizando eles aqui. Olha lá que bacana. Então, né, muito bacana o jeito que ele gerencia as janelas. Para gerenciar a janela, por padrão, ele não vai vir assim ladrilhando as janelas. Você vai clicar aqui, vai colocar organizar as janelas lado a lado e deixa aqui a opção lado a lado. Feito isso, tá tranquilo, ele já vai gerenciar para você automaticamente as janelas. E ele dá aqui as teclas, né? Super mais seta, Shift mais super setas para mover a janela. Então, se você pegar aqui, você consegue mover a janela, que nem no caso agora aqui eu movi para o meu outro monitor a janela, né? Então, vamos abrir aqui. Ó, consigo mover para baixo, para cima. Aquela hora tava assim, ó, com os dois monitores. Aí você pega Super Shift e coloca de lado, se você quiser, ó. Facilmente você ladrilha como você quiser aqui as suas janelas. Então, isso é muito legal e vai te tornar muito rápido. O que eu falo é que o Pop OS, o ganho dele aqui é no desempenho que você tem que ir trabalhando com a máquina no dia a dia. Na parte de configuração, área de trabalho, você tem tudo que um sistema tem, né? Você pode mudar aqui plano de fundo, né? Você pode fazer as alterações aí no plano de fundo, mudar a aparência. Ele é bem personalizável, só que você tem que ter um tempinho para personalizar. Por exemplo, o claro eu disse, eu não gosto, eu acho bem esquisito. Mas você pode vir aqui, ó, e mudar. Ele é bem personalizável. Mas, mesmo fazendo as alterações, eu não consegui deixar um tema assim muito agradável no tema claro. Mas, por outro lado, eu gostei bastante do. Restaurar no padrão aqui. Por outro lado, eu gostei bastante do tema escuro, então eu tô me virando bem nele. Apesar que eu não sou de usar muito tema escuro, mas com o Pop OS eu me dou bem. Aqui você pode mudar os cantos, ó, se você quer bem arredondado, eu coloquei levemente arredondado, quadrado, né? Você pode alterar isso daqui. O visual aqui, ó, confortável, ele encaixa o texto melhor, ó, compacto, né, ou espaçoso, tá? Eu vou deixar aqui nesse confortável, que seria um meio termo, né? O tamanho da borda das janelas, então tudo você consegue personalizar por aqui. A fonte do sistema, se você quiser ícones, cantos e sombras, vamos colocar aqui, ó, aplicar sombra, ó. Ó, ele aplicou uma sombra, né? Então é bem bacana, dá pra gente personalizar. Vamos ver como fica com sombra, sem sombra. Com sombra ficou bacana. Dá pra gente fazer bastante configuração aqui. E ele tem, sim, bastante opção de personalização. E o visual é como eu digo, né? O visual é algo que cada um tem o seu gosto, né? Tem gente que vai gostar bastante, tem gente que não vai gostar tanto. Mas eu gostaria que vocês experimentassem, principalmente agora, após essas atualizações, e dois pontos que eu acho muito positivo. O primeiro é essa questão de desempenho, o sistema é muito rápido e fluido. Você vai sentir sua máquina rápida, abrindo as aplicações, abrindo as janelas. Esse modo de janela ladrilhado, é claro que existem outros ambientes já focados nisso para ambiente de tiling, né? Só que a maioria deles você precisa editar muita coisa em arquivo de configuração, personalizar, bastante atalho de teclado. E aqui não. O Pop OS ele é um Gnome com alguns diferenciais. Nossa, o pessoal vai me matar com isso. Não, ele lembra o Gnome porque foi baseado no Gnome, só que ele é escrito em Rush, é totalmente diferente do Gnome, tá, pessoal? O que eu quero dizer é um Gnome no sentido de facilidade. Você tem uma configuração aqui, que é a definição do Cosmos, que você configura tudo, desde monitor, como eu disse, agora tem o suporte a VPN funcionando, bateria, economia de energia, aplicativos, tudo você consegue configurar aqui pelo painel de controle, extremamente funcional. E o outro ponto positivo que eu ia dizer é a loja de aplicativos do Pop OS. Essa loja aqui, sem dúvida, na minha opinião, eu já tinha
A Bazar, que é a. Eu sempre falo que para mim é a melhor loja que é para aplicativos Flatpak. Só que essa loja do Pop! OS ela é interessante porque ela é rápida e ela permite tanto Flatpak quanto o pacote .deb mesmo do sistema operacional. Então aqui, por exemplo, eu instalei o OBS via Flatpak. Uma coisa que ela traz aqui de legal vamos pegar aqui o OBS que eu já instalei. Te traz as opções de você instalar os complementos, ó. Então eu quero instalar um complemento do OBS, por exemplo, o OBS para gravação vertical que eu instalei aqui, né? Então, simplesmente você clica ali e faz a instalação. Então, dá para você instalar todos esses complementos aí ao seu ambiente. E tudo funciona muito bem, tudo funciona muito rápido. É uma loja muito bacana e rapidamente aí tudo que você precisa, né? Deixa eu instalar aqui o Telegram. Então, vamos lá, Telegram. Vamos ver, ele vai instalar do FlatHub. Ok, está lá. Tá? Simplesmente funciona. Olha lá, instalou, tá bacaninha, já vai estar disponível aí nos seus aplicativos, né? E aí, se eu quiser criar um grupo aqui, por exemplo, eu vou criar um grupo aqui, ó, social. E aí eu simplesmente arrasto aqui, ó, e tá aí, o Telegram aí instalado também. Legal? É isso, pessoal. Um vídeo rápido. Esse vídeo pode entrar até naquela dica bolachinha, mas não passamos aí 16 minutos quase de vídeo, né? É, eu vou trazer mais conteúdo do Pop! OS, mas depende daquele like, do seu comentário. Interajam com o vídeo. Ajude o canal do professor aqui a crescer um pouquinho mais. Também espero vocês na minha escola, Search Bash Linux. Se você tiver qualquer dúvida sobre estudar comigo, porque os meus treinamentos, pessoal, ele é feito para quem está iniciando mesmo. Então, professor, mas eu sou zero em Linux. Eu posso trabalhar com Linux? Posso crescer na carreira? Então, tá com dúvida? Vem aqui, ó, Search Bash Linux, vem aqui, ó, dúvidas, suporte, fala comigo, eu vou te dar maior atenção. Você não vai falar com IA, não é outro atendente, é eu aqui, o professor Juliano, que vai te atender, e eu vou explicar para você o caminho aí para você seguir e se tornar um especialista em Linux. E depois você pode seguir para outras carreiras, como DevOps, especialista em segurança. E fica a dica, o Pop! OS é excelente para a gente estudar, porque vai ser muito rápido. Você pode abrir a minha aula numa janela aqui e já abrir o terminal no outro aqui. Olha que bacana, vai ficar facinho para você estudar. E com o passar do tempo, você se habituando com os atalhos do teclado, você vai ter um ótimo desempenho usando esse sistema operacional Linux. Até a próxima, fiquem com Deus!